Seja muito bem-vindo ao Pode Performar e você sabe que aqui você tem todo o conteúdo que você precisa para ter uma vida de alta performance, uma vida muito bem acompanhada, abençoada, próspera, porque quem adquire conhecimento não padece. E olha só quem veio falar conosco hoje, abençoando não só nossa entrevista, mas também a sua casa. Pastor Rodrigo Sângelo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem, Nívia? Que honra, eu já A contei honra é para o minha. senhor como é que a gente se conheceu. Eu vou contar para você, ouvinte. Nós estávamos num restaurante e o que eu vou dizer depois para você com essa história. Estávamos num restaurante onde o senhor estava e tinha lá o pastor Abílio Santana. Isso. E todo mundo tentando lembrar quem é o pastor, quem ele é. Todo mundo, assim, sabia que ele era alguém, mas não lembrava quem. E nós estávamos com o apóstolo Walter. E ele falou, calma, gente, é o Abílio Santana. E aí nós fomos almoçar, deixamos vocês almoçar, que Jesus já me mudou um pouco. Antes eu já tinha sentado na sua mesa. E aí, quando eu vi que nós estávamos acabando e vocês também estavam acabando, eu peguei no braço do senhor. Nós estávamos sentados de costa. Foi. E eu virei e falei, pastor, o senhor se importa? E não sabia que o senhor era o pastor. É verdade. Agora que eu tô recordando, lembrei. Falei, o senhor não se importa? Será que ele se importa de eu tirar uma foto com ele? E ainda fiz essa pergunta. É o Abílio Santana, né? Tipo assim, deixa eu confirmar que vai que eu não quero tirar a foto, né? Com a pessoa. E o senhor falou, sim, claro. Aí ele levantou e falou, não só pode, como deve. Aí depois ele já era amigo Sim, do sim. apóstolo Walter e tiveram ali a conversar um pouco. Então, o que na minha vida aprendi com isso? Não perder as oportunidades. Se naquele dia podia até não ser tão interessante tirar uma foto, porque geralmente os pastores que têm muito conhecimento, que são muito conhecidos, eles nem gostam de fotografias e é às vezes incômodo. Mas se eu tivesse perdido a oportunidade, nem era para nós estarmos aqui. Verdade. Então, A seja fotografia é um muito registro bem-vindo. de um momento especial, né? Isso. Que fica guardado, né? Então, é importante. Naquele momento ele muito solicitou ali. É uma pessoa querida, né? Um amigo querido também. E foi bacana também. Foi, ele é bem E, legal, e bem tudo que Deus faz receptivo. é bom, né? Tem esse ditado que diz que tudo que É. Deus faz é bom. E tá aqui para mim é uma honra, né? Uau. Você que é palestrante, né? Uma mentora, uma empresária, empreendedora, né? Tem aí estimulado e também aí impulsionado muitas mulheres, né, a dar uma virada na vida, né? E a muitos homens também, né? E Exatamente. para mim é uma honra. Eu louvo a Uau. Deus pela sua vida. Quero que o senhor esteja bem à vontade. Quando o senhor quiser falar algo direcionado para os nossos ouvintes vindos da parte do senhor, o senhor pode estar à vontade. Essa casa é a sua casa, tá bom? Maravilha. Então vamos nessa. O que Deixa eu que me você quer fazer uma saber? pergunta. Vamos Vai lá. com calma, pega leve. O senhor é casado, tem Sim, 7 7 filhos. filhos, minhas heranças. Uau. Desde sempre o senhor era pastor? Como é que foi a sua caminhada Não, cristã? não, não. Na verdade, eu nasci no berço evangélico, né? Mas a gente não significa que você nasce num berço de evangélico que você é cristão, né? Você tem que se encontrar. Mas sempre participei de atividades da igreja, sabe? Sempre participei de grupos dentro da igreja. E depois de um período acabou que eu, não aceitando Jesus ainda mesmo dentro do lar evangélico, eu então saio da igreja e vou me aventurar no mundo. Depois de anos depois que eu me reencontro novamente, né? Mais uma vez eu me entrego ao Senhor Jesus. A vida é feita de experiências, sabe? Nem sempre experiências boas, né? Às vezes experiências ruins, né? E às Mas vezes eu, só e experiências, às né? vezes só experiências, mas de qualquer forma a experiência ela contribui de alguma maneira. Nem que seja no momento, mas no futuro próximo, aquele mal, aquilo que aconteceu, acaba nos fortalecendo. Mas sim, eu tive no começo da minha vida um momento de experiência no Evangelho. Mais tarde eu fui entender que tudo aquilo fazia parte de um projeto do Senhor Deus lá na frente. Nem Uau. tudo a gente entende agora, né? É. Tem coisas que acontecem hoje que só vão refletir daqui a alguns anos, ou décadas, né? Sabe, eu era uma pessoa que eu ficava perguntando a Deus. Deus, por que eu? Deus, pra que isso? Eu já fui um pouco teimosa com Deus. Só com Deus, né, gente?
E um dia, assim, face a face, Deus me perguntou: você acha que eu errei? E isso foi muito forte na minha vida, porque a gente fica fazendo perguntas a Deus. Não é errado fazer perguntas, mas façam perguntas inteligentes, né? Porque há perguntas que não são inteligentes. Há perguntas que não contribuem para o bem da humanidade. Porque muitas das vezes nós só conhecemos por fora. Muitas das vezes é aquilo que nós estávamos conversando hoje. Nós não temos um relacionamento com a pessoa e depois queremos julgar o fora, o depois. Para eu poder participar da sua história, eu tenho que acompanhar ela desde o começo. E mesmo assim, eu não tenho o direito de sequer questionar, porque quem sou eu? Quem sou eu ou quem somos nós para poder questionar o que Deus quer fazer na vida do Senhor? O que Deus quer fazer na vida de qualquer pessoa. Deus pega os improváveis. Nós já sabemos disso. Deus escolhe quem Ele quiser. E muitas das vezes existem pessoas que querem fazer parte da história de Deus, da sua história, e ainda questionar como é que isso é possível na sua e não na minha. O senhor já passou por alguma dessas situações? Assim, na verdade, a gente primeiro tem que descobrir quem nós somos. Porque às vezes nós não temos uma identidade definida, né? A gente sempre tem que ter alguém como exemplo, sabe? Alguém Uma como exemplo. referência, né? Uma referência para ser seguida. E às vezes vem esse questionamento, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Aí vem a questão das dúvidas, né? A Bíblia fala sobre Nicodemos, que ele, né, questiona Jesus, né? Senhor, o que eu tenho que fazer para mim, né? Para me herdar, Seguir, né? né? Para me seguir? O que eu devo fazer? Ele sabia, mas ele tinha dúvidas. Então, às vezes, a gente tem o conhecimento, mas não tem a certeza. Você tem as suas dúvidas. E as dúvidas foram feitas para ser esclarecida. Então, eu, como você, eu também tinha muitas dúvidas, sabe? Será que eu estou no propósito de Deus? Será que Deus realmente me chamou para essa missão? Será que esse é o desejo de Deus na minha vida? E o pior de tudo é quando você tem dúvidas, perguntas e você não tem resposta. Sabe? Aí você fica meio sem um direcionamento. E quem não sabe para onde vai, Qualquer lugar serve. serve. Então tem pessoas hoje que estão batendo cabeça porque não descobriu qual o seu verdadeiro propósito de vida, né? Porque Deus não une as pessoas, mas ele une propósitos. Então eu já tive esses questionamentos, sim, e eu tive esse esclarecimento pelo Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos guia, né? É mais ou menos assim. Mas o senhor já passou por exemplo, por essas experiências de alguém perguntar: ah, mas agora o senhor tem uma igreja bonita, como é que é possível ter um carro tão bom, uma vida tão boa, criar 7 filhos? Eu crio 4, né? E sei como é difícil. E sei que as pessoas questionam isso, que é, ai, nossa, 4 filhos, como é que é possível? Então, assim, ao longo da sua caminhada, nem sempre nós passamos só por sucesso e sabemos que para chegar no sucesso temos um nível de experiência muito grande, absurda, porque eu não sou pastora e tenho experiências não só com Deus, mas experiências na vida mesmo, que eu digo, meu Deus, eu passei mesmo por tanta coisa, mas hoje eu já chego a um nível que não me importa certas conversas, não me importa certas mesas. O que antes para mim era, nossa, eu queria tanto estar naquela mesa, hoje já não sento ali. Por quê? Por causa de alguns questionamentos e por causa de alguns níveis que já acessamos e não queremos mais acessar. Durante a sua caminhada, houve esses questionamentos quando Deus estava agindo na sua vida? Eu acho que todo mundo passa por isso. Todo mundo é questionado, né? O sucesso está aí para todo mundo, mas nem todo mundo está preparado para o sucesso, né? Porque antes do sucesso vem um preparo, vem um processo. E antes das pessoas, e antes de você olhar para o sucesso de qualquer pessoa, você tem que olhar para o processo que essa pessoa enfrentou. Ou seja, hoje olhar para o resultado, né, do Sângelo, que tem 7 filhos, né, aonde nós chegamos hoje, né, conseguimos, de alguma maneira, ter algum resultado em algumas áreas. Foi com muita luta, foi com muita dor,
né? Foi com muita superação, foi com muita lágrima, foram dias que deu vontade de desistir. Então esse questionamento existe, sim, muitas pessoas já me questionou. E por eu falar sobre imigração aqui em Portugal, né? Você sabe que eu sou um imigrante aqui, vou fazer 8 anos agora, e é uma questão de estar em outro país, uma outra nação. Então o questionamento das pessoas é muito maior, né? Sângelo, você é maluco. Como assim? Como é que 7 você vem pra cá com filhos, 7 filhos, né? Além de uma coisa é você vir sofrer sozinho, tudo bem, quer se aventurar. Outra coisa é você colocar os seus filhos para sofrer junto com você e sua esposa também para sofrer junto com você. Então, eu já ouvi muito isso, esse questionamento aí, sabe? E tem muitos questionamentos que a gente tem que respirar fundo, analisar. Eu já E seguir em frente. eu já cheguei em alguns lugares, né? Das pessoas me verem chegar e falar: todos esses filhos são seus? Meu Deus, Nossa. eu não teria essa coragem. Nossa, sabe? Então, enfim, em outros lugares que as pessoas não precisam nem questionar você, mas O basta olhar. o olhar, sabe? E assim, eu já cheguei em lugares que eu falei para minha esposa: primeiro vai você com metade dos filhos, E eu vou com a e outra. depois vou eu. Entendeu? Mas, Eu sabe que eu já passei por situações que as pessoas perguntam assim, e eu já vi outras vezes essas pessoas perguntando para outras pessoas, então não é só sobre mim, é sobre ela. Perguntar: os filhos é tudo do mesmo pai? E nunca fizeram essa olha, pergunta para sua esposa? sim. Eu olho e falo assim, gente, Jesus me mudou muito, porque não é possível uma coisa dessa. O que que a pessoa tem a ver com isso? E hoje eu aprendi uma coisa com Deus maravilhosa, eu sou responsável pelo que eu falo. Se alguém vem até mim e fala: olha, fulano falou isso, isso e isso, quem é o fulano? Fulano, então vai lá perguntar pra ele, porque se foi ele que falou, a pessoa que falou que se justifique. É verdade. Eu já perdi muito tempo em justificação, em querer ser alguém, em querer ter um posicionamento na sociedade em que não era aquilo que Deus queria pra mim. Então, assim, não vale a pena você querer dar justificação de algo que você nem sequer falou, porque nós estamos aqui numa entrevista. Então, o que eu perguntar para o senhor está ouvindo da minha boca e o senhor vai argumentar de algo que o senhor ouviu de mim e eu vou responder algo claro. que o senhor... Sim. Mas quem falou foi o senhor e quem falou fui eu. E nós estamos na presença um do outro. Então, eu aprendi isso. Não justificar aquilo que eu não falei. Você ouviu de mim? Se você ouviu de mim, nós vamos entrar em conversa. Se não foi, eu não sou responsável pelo que outras pessoas falam, pensam ou sequer projetam, porque às vezes projetam até a vida de outra pessoa, né? Sim, claro que sim. E no mundo, pastor, que nós estamos vivendo hoje, como é que se vive com tanta fé num mundo de incerteza? Aonde entra a espiritualidade? Aonde entra o ser humano ter que encontrar o Espírito Santo, o espiritual na vida deles? Então, Jesus declarou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós acabamos de falar aqui que nós temos dúvidas. E o ser humano hoje se tornou um alvo muito fácil. Porque eu já sentei em mesas erradas. Eu já me conectei com mesas erradas. Eu já tive alianças com pessoas erradas. E essas alianças te bloqueiam mentalmente, psicologicamente. E detalhe, toda essa carga negativa você leva para dentro da sua casa e para o seu ambiente. Já viu quando você para conversar com uma pessoa e você fala: olha, como é bom conversar com você, Nívia. Eu me sinto tão bem. Quando você também fala: poxa, Sângelo, nossa, eu conversei com uma pessoa levou minha energia agora toda. levou tudo que eu tinha. Então é muito difícil. E qual é o caminho? Qual é a certeza? Tem pessoas que nos ouvem agora, kardecista, ateísta, simpatizante da fé, um livre pensador, um católico, um cristão. Qual é o caminho? As pessoas têm essa dúvida. Como encontrar o caminho da espiritualidade? Tem o caminho certo? É o caminho que faz eu me sentir bem? É aquela igreja A, aquela igreja B? É aquela... Enfim, eu acho que a melhor forma de nós encontrarmos o caminho é quando nós sentimos paz e plenitude dentro de nós. Eu já trilhei vários caminhos. Eu já bati a cabeça em muitos lugares. Eu não tenho medo de falar que eu já errei muito. Eu errei muito nessa vida. Muitas vezes tentando acertar, sabe? Mas eu errei. Mas quando eu olhei para mim,
reconheci os meus pecados. E eu entendi que só tinha um que podia perdoar, porque o pecado é um peso, né? É. O pecado é um peso que a gente carrega. Jesus disse, né? Vinde a mim. Uma arma, né? É, Na sua é uma cabeça. arma, né? E Jesus fala sobre isso, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, sabe? O caminho da incerteza que virou o caminho da certeza para mim foi meu encontro diretamente com o Espírito Santo de Deus. Ali eu descobri que era o meu caminho, que era a minha vocação. Sabe? Isso me fortaleceu, de dentro para fora, não de fora para dentro, que é uma diferença, né? Uma diferença. Às vezes você acha E que você está no caminho certo, você não está, né? muitas vezes, né? Às vezes. Sabe o que que eu costumo fazer agora? Quando Deus está em silêncio, porque há muitos momentos que Deus se cala, e o silêncio dele, muitas das vezes, é a resposta. Mas qual a resposta? Quando a gente não sabe qual é. Eu procuro estar próximo a pessoas que estão em conexão com eles. Porque exemplo arrasta. Então, se eu tô com um problema, aí eu tô perto do pastor Sandro, do Jaque, do Maurinho, só homens de Deus, só mulheres de Deus, aquelas pessoas estão buscando o quê? A fé, o caminho, a presença, então eles vão chegar a algum lugar. Eu estou perdida. Se eu for por outro caminho, eu vou estar sujeita e sozinha. Então é melhor, sem resposta, perto de pessoas que estão no caminho, que estão na presença, que sabem aonde quer chegar, e você quer chegar no mesmo lugar que eles, que é na presença de Deus, que é o céu, que é no sucesso espiritual, do que você tirar o pé do acelerador, recuar e estar livre como presa, porque Satanás, ele não brinca. Não brinca. Ele não dorme, ele também não descansa. E ele tem certos objetivos. E metas, né? E metas, Ele ele tem as vai metas cumprir. dele já firmadas, né? E ele vai cumprir. E quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não é que você vai capotar o carro, não é que você vai... Não, é que você vai morrendo aos poucos. O pecado, ele vai te definhando. Nos Ele consumindo, né? vai te consumindo, ele vai tirando a sua energia, a sua vontade de viver, a sua vontade de falar. Aí você quer se esconder, por quê? Porque você pecou. Então, a morte não é um tiro e tá tudo bem, resolveu. É aos Não, poucos. é aos poucos. Aos poucos. É uma morte lenta. E eu acho que uma das piores mortes que existe na vida, eu acho, não, eu tenho a certeza, é a morte espiritual. Porque é uma morte que começa de dentro para fora. A gente encontra muitas pessoas. Isso, você que está nos acompanhando, para a gente que está aqui em Portugal, o imigrante, geralmente, quando ele sai do seu país de origem, tudo para ele é novo. Ainda que mudou um pouquinho o assunto aqui, mas tudo para ele é novo. Desde a cultura, clima, alimento, amizade, Até o gastar, né? ambiente, Os valores. até os valores. Então, muitos vêm para cá, aparentemente, olhando para quem está no outro país, acompanhando ele por uma rede social, acha que ele está bem fisicamente, né? Com uma aparência boa, mas por dentro está morrendo. Morrendo porque tudo aquilo que ele construiu não se materializou na vida dele. E com medo, às vezes, de voltar, de mostrar a realidade que não deu certo, vai morrendo aos poucos. E a primeira morte é a morte espiritual, que a morte traz a cegueira, né? Você já perde o orgulho, né? Já perde a sua identidade, já perde a sua fé, a fé em si próprio. Perde eu não sei, quando a gente tá com fome, a gente vai perdendo a visão. E aí o não alimentar espiritualmente faz com que a gente perca a visão. Eu não sei se você já passou por esse momento, é que você não come de manhã, passou 8, 6 horas de noite sem comer. Aí de manhã não se alimenta. Aí na hora do almoço diz que não tem tempo. Aí vai só comer, mas no final da tarde você já não tá vendo nada. Você já não tá ouvindo nada. Verdade. Você já não tá... Você só está presente, corpo, porque alma e espírito já tá muito Já tá longe. Por quê? Porque você não se alimentou. Espiritualmente é a mesma coisa, né? E às vezes você até se alimenta, mas está se alimentando do quê? Errado. De má influências, de assuntos que não vão produzir nada dentro de você, de pessoas que... Não tá tendo nutrientes. Pessoas que... Porque a gente tem que culpar alguém hoje. A gente nunca quer aceitar nossa culpa, né?
Ah, não deu certo porque fulano não me estendeu a mão. Ah, não deu certo porque o país não está indo bom. Ah, não deu certo porque está acontecendo um problema na minha casa. Não deu certo porque o meu marido não me apoia. Sabe, não deu certo porque não me deram uma oportunidade do trabalho que eu queria. Então a gente sempre está procurando culpar alguém ou culpar alguma coisa. E isso é uma espécie de alimentação que vai alimentando o pecado dentro da gente. E esse pecado vai nos minando, vai nos tirando nossa fé, nos tirando toda a nossa crença. É isso. E é uma espécie da gente morrer espiritualmente, né? É. Eu uma vez estava com fome, eu estava mal disposta, eu não queria ver ninguém. E aí fica tipo, mulher de TPM. Mulher com fome é a mesma coisa de mulher de TPM, só pra você saber, tá? E aí eu precisava comprar algumas coisas e falei, não vou mandar ninguém, eu mesmo vou, e tá tudo certo. Cheguei na loja, tava com um rapaz, compramos já era umas 3 horas da tarde. E ele falou, o que se passa, Nívia? Você não tá feliz, você não tá normal, não é a Nívia que tem todos os dias. Eu, olha, sinceramente, hoje ainda não tive tempo para saber o que se passa. E ele, você comeu hoje? E eu comecei a pensar, comer, que é isso, né? Falei, não. Ele falou, então vamos almoçar? Já era passado 3 horas da tarde. E eu almocei e aquilo... A presença de Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente a Nos mesma enche. coisa, só que melhor. Porque a comida material, ela não traz esperança, a não ser que você vai aguentar a janta. E a fé em Jesus traz no quê? Esperança que um futuro vai dar certo. Você alimenta espiritualmente, você fala, cara, não é hoje, mas eu sei que amanhã vai ser melhor. Não é agora, ou até pode ser agora, porque o de repente de Deus é muito bom. Sim. Eu já vivenciei o de repente de Deus e aquilo é maravilhoso. Hoje de manhã eu fui na oração, o pastor tá fazendo oração das 6 às 7. Gente, é uma hora que você muda muita realidade. É um alimento diferente, né? É um alimento diferente. E outra, é aquilo que Jesus falou para a mulher no posto, a água que eu te dou, você não vai ter mais sede. Então é assim, por que não? Você que não acredita no mundo espiritual, você que nunca vivenciou esse alimento espiritual, você que não sabe que o nosso corpo que nossa vida é formada por corpo, alma e espírito, devia procurar e vivenciar isso, porque dentro de nós existe um vazio. É verdade. E a única coisa que nos mantém de pé é a fé. Eu já vi, olha, nesses anos aqui em Portugal, você já está aqui muito mais tempo do que eu, né? 25 anos. 25 anos, eu vou fazer 8 anos agora. Eu já vi os efeitos colaterais de uma pessoa, tá? Que está literalmente sem fé, casamentos acabarem, vida profissional acabar, sabe? Cada um ir para um lado. E no final das contas, as pessoas morrer 100% espiritualmente. E volta naquele ponto que você falou, Sângelo. Além de muita gente criticar, muita gente se questiona, né? Se questionou. Mas como é que você conseguiu? Como é que não bate uma depressão, sabe? Eu sei que fiquei 2 anos praticamente andando a pé aqui em Portugal, com os filhos, né? Quando ia pegar táxi, um táxi não dava, tinha que ser 2, com pouco dinheiro. Enfim, então assim, eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para me frustrar. Eu tinha tudo, sabe? A depressão tentou me pegar, a frustração tentou me pegar, a angústia. Enfim, eu poderia fazer 2 coisas. Reclamar, contar meu problema para outras pessoas, porque o mal do ser humano é querer compartilhar o que ele está sentindo com as outras pessoas. Como se alguém pudesse resolver o teu problema. Pelo contrário, você vai ter 2 problemas. Você vai ter o Ele seu vai problema. sair falando. E agora, em vez de multiplicar a bênção na tua vida, vai multiplicar a maldição. Fofoca. Entendeu? Porque tem um ditado que diz, né? Biblicamente, que ao pobre ninguém ouve. A verdade é essa. Mas no meio desse caos, eu consegui desenvolver uma habilidade que é saber trabalhar com a fé. Mesmo no meio caos, mesmo sem eu enxergar. Eu tinha uma frase que não saía da minha boca. Falar para minha esposa, vai dar certo. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai ver a nossa oração. Deus vai ver o nosso posicionamento, porque nós não negamos a nossa fé. E nós permanecemos. Eu acho que esse foi um encontro crucial na minha vida. Eu vivi um momento de fé aqui em Portugal que eu nunca tinha vivido em lugar nenhum na minha vida.
Ontem eu vivenciei isso, acredita? E eu, assim, eu ficava pensando, como é que a gente vai negar a fé se a gente é 100% cristão? Como é que a gente vai negar a fé se a gente... Hoje em dia, ser crente é fácil. Ser exemplo de Deus é mais complicado. É, Ser imagem e semelhança de Deus exige um pouquinho mais de claro que sacrifício. sim. Agora, ser crente, ser cristão é top, é bacana, é moda. E até dá mais credibilidade. Eu estava conversando com um empresário muito top. E quando a gente estava fazendo alguns negócios juntos, ele falou: Olha, mas tem uma coisa que eu não aceito, não vou pedir, até porque é um requisito meu. Nada de pastor perto de mim, nada de falar de Jesus, nada de falar de cristão. Eu levantei da cadeira e falei: Então nós não temos mais nada o que conversar. Naquele momento, eu lembrei da minha pergunta: como é possível negar Jesus? Naquele momento, é uma oportunidade maravilhosa, porque é uma pessoa que muita gente quer estar perto, mas naquele momento era como se ele estivesse falando: ou seu Deus, ou eu. E é tão bom Foi um você momento ter. crucial, né? É tão bom quando você nem sequer tem que pensar. Por exemplo, quando você é um bom marido, quando você tem aquela conexão, quando a sua presença tá certa, quando o seu posicionamento é real, quando você não dá o seu lugar para ninguém, você não pensa, você não fica em dúvida. Porque eu levantei da cadeira e eu disse: foi mesmo um prazer conversar com você, mas eu não tenho mais nada para Eu falar sei quem com eu você. sou. Você disse isso pra ele, né? Disse, eu Nas suas levantei. atitudes, né? Tipo assim, eu sei Não, quem eu eu sou, né? levantei Levantou. mesmo, eu levantei e disse: olha, nossa, olha, foi um prazer falar com você, mas aonde meu Deus não entra, eu também não posso Glória a ir. Deus. Então, assim, Maravilha. e outra, eu fiquei tão feliz, assim, não porque eu tive aquele momento, mas porque eu tinha a certeza de quem estava comigo, em quem eu cria, com quem eu queria ficar, e eu nunca fui movida pelo dinheiro. Então, assim, não são qualquer oportunidades. E não é qualquer prato que a gente, quando tem a presença, quando sabe com quem estamos, aonde estamos, e eu tenho uma certeza absoluta que essa oportunidade não vai fazer falta na minha vida. É um posicionamento que as pessoas estão trocando um prato de lentilha por isso, pela sua primogenitura. Então, assim, quando você tem o seu espiritual, o seu DNA bem firmado, bem forjado, bem claro, não é qualquer conversa que te derruba. Não é qualquer oferta que te leva. Não é. Eu já errei muito. Assim como o senhor, eu acho que eu já errei mais. Que eu devo ser mais velha que o senhor. Então, não parece, porque eu Será? uso Junés, É. então ainda não fiz Botox, mas tô atrás de um patrocínio. Quem sabe, né? Esse vídeo vai chegar ao patrocinador, mas ainda não fiz Botox. Mas já errei muito. Já errei muito. Mas nunca negociei a minha fé. A fé é Nunca negociável, né? negociei. Não tem como negociar a nossa fé. Quando a gente descobre quem a gente é, quando a gente sabe da nossa real identidade, né? Quando o Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a fé é uma escolha de vida, né? As minhas atitudes mudam. A gente conhece uma árvore pelos seus frutos. E quando você dá frutos, os frutos não só mudam a sua vida, mas mudam a vida das pessoas que estão perto de você. E quando você negocia a sua fé, quando você negocia... Porque quando você negocia a sua fé, você está negociando a Deus. É. Você está negando a Deus, sabe? Então é assim, hoje em dia as pessoas estão se vendendo por qualquer coisa. Hoje em dia as pessoas estão deixando a lealdade, a sinceridade, as pessoas não estão mais... na sua frente é uma coisa, por trás é outra. Tem pessoas que vão para a igreja, mas o coração delas nunca teve na igreja. Nunca teve Tem com pessoas Cristo. que vão na igreja, mas nunca participaram de um culto, sabe? Estão indo por influência de uma outra pessoa, sabe? Estão indo como a igreja fosse uma autoajuda, e na verdade a igreja é uma mudança de vida, sabe? Jesus disse: eu vim para que tenha vida, e a tenha uma vida em abundância, tenha uma vida em transformação, sabe? Isso só não me transforma, como transforma o ambiente que eu tô, e as pessoas que se aproximam de mim falam: eu vejo Deus em você.
Eu vejo Deus nas suas atitudes. Eu vejo Deus na sua alegria. E não é sobre dinheiro. É sobre plenitude, é sobre paz, é sobre prosperidade. Né? Prosperidade internamente, prosperidade na família, prosperidade nas atitudes, prosperidade nos nossos posicionamentos, prosperidade nisso que nós estamos fazendo aqui agora. Né? Nesse exato momento tem pessoas que estão com dúvidas, estão com medos, estão sem um posicionamento, pessoas que estão tentando fazer uma série de coisas Tomar decisões para tentar dar a volta por cima, sabe? Pessoas que vêm se questionando há muito tempo, pessoas que foram traídas, pessoas que foram, sabe, enganadas, ludibriadas, e hoje está sem um direcionamento e buscando algo, buscando uma direção, sabe? A direção maior que você pode encontrar é a direção do Senhor Jesus Cristo. Ele sim, ele pode mudar a nossa vida, a nossa história, forjar o nosso caráter, nos direcionar a tomar as decisões certas, porque apóstolo Paulo, muitas das suas decisões, no seu coração, ele achava que estava certo. Porque às vezes a gente toma decisões achando que está certo, porque estamos com uma cegueira espiritual. Porque não tem só a cegueira física, tem a cegueira espiritual também. E essa cegueira, às vezes, ela gera perdas na nossa vida, às vezes irreparáveis, sabe? Ela gera problemas na nossa vida irreparáveis, que é difícil depois você reparar. E só tem uma maneira da gente se curar. É buscando a Deus, buscando o amor de Deus. E indo aonde Deus está. Aonde Deus está. Eu acho que Deus está dentro de mim. Acabou. Porque nós somos... Eu acho, não tenho certeza. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Sabe? Então, assim... Então a gente Por que sabe. procurar lá fora se tudo que você precisa está dentro de você, né? É porque as pessoas estão procurando Deus. Quer dizer, as pessoas não estão procurando, elas procuram algo para preencher um vazio que ela nem sabe como preencher. Nem qual vazio é. E nem qual vazio é. Então, ela vai para uma noitada, ela se entrega num relacionamento, sabe? Ela se entrega num vício, ela se entrega numa esperança, numa falsa esperança momentânea. Né? Isso aí. Ela acha que a solução dos seus problemas é numa mudança de país. E às vezes não é, né? Quando a gente tem clareza do que a gente está precisando, eu hoje defino isso, por exemplo, eu dou mentoria, sou mentora. E eu preciso definir o que é que a pessoa precisa. Então, quando a pessoa não sabe ter clareza do que ela está sentindo, do que ela quer, ela precisa procurar ajuda. Eu não digo só numa mentoria. Quem precisa de ajuda espiritual, procura um líder espiritual. Quem precisa de ajuda financeira, procure um líder financeiro. Quem precisa de ajuda emocional, procura um líder emocional. E se você conseguir encontrar tudo numa pessoa só, não fique sozinho. Porque, por exemplo, eu sei quando eu preciso gastar dinheiro. Por quê? Eu trabalho. E o seu corpo, a Bíblia diz o quê? Que o obreiro é digno do seu salário. Por que ele é digno do seu salário? Porque ele trabalhou. E por que ele trabalhou? Porque ele precisa se manter. Quando você precisa se manter, você precisa fazer o quê? Comprar arroz. Hoje em dia já não se troca muita coisa. Antigamente trocava a couve pelo tomate, o tomate pelo não sei o quê. Hoje em dia já não é assim. Então eu sei quando eu tô... Tipo, aquele nervo de quê? Não, eu tô precisando ir no chinês, na loja, no shopping, tomar um sorvete, pagar aquilo, por quê? Porque o meu corpo, a minha mente, o meu coração precisa de uma recompensa. E não é só divinal, não é só divina, não é só espiritual. Eu preciso saber que tudo aquilo que eu plantei está sendo colhido de alguma forma. Ou com um espaço de tempo maior ou menor. Mas eu preciso saber, olha, fiz aquele trabalho... Esse sorvete é fruto do trabalho que eu fiz. E isso sacia, alguns momentos, a vida e a minha vida. E às vezes, eu chamo as minhas filhas, tá aqui a minha filha aqui. Não me deixa mentir, eu falo, ó, 10 para tu e 10 para mim. Vamos ver quem gasta melhor. Então, assim, além de eu estar ensinando ela que ela precisa ser melhor que eu, porque esse é o meu legado, é que os meus filhos façam coisas melhores que eu, nós duas vamos ali saciar o quê? Uma recompensa, dá à minha mente algo que ela está precisando. Aí imagina, eu estou precisando tomar um sorvete e eu vou orar. Estou orando e Deus nada. O vazio continua. Porque o vazio daquele momento era de um sorvete.
É orar e sem cessar, ok. A Bíblia é muito clara, orar e orar e orar e sem cessar. Mas a vontade do sorvete continua ali. É diferente da vontade do pecado. É diferente da vontade da gula. Então, quando a gente tem clareza, quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos para onde vamos, se a nossa visão não está turva, está clarificada, você consegue saber quando você precisa ou não de uma roupa nova. Porque até nisso a gente peca ou erra. Comprar sem poder. Fazer sem ter condições. Por exemplo, eu já fui viciado em fazer. Eu precisava fazer. Meu Deus, eu precisava fazer. Fazer cadeira, fazer mesa, fazer mudança, mudar de escritório. Eu hoje, meu Deus, a minha vida hoje é completamente mudada. Eu estava preocupada, eu chegava no escritório, mudava tudo. Amanhã eu chegava preocupada de novo, mudava tudo de novo. Então, assim, eu achava que a mudança, ou fazer, ou trabalhar, fazia de mim uma pessoa diferente, mas não fazia nada. Só eu me tinha como uma pessoa desequilibrada. Hoje o sofá tá de um jeito, amanhã ele tá do outro. Tinha jeito que eu falava, meu Deus, agora vou ter que pôr o sofá no teto. Isso é uma inquietude de quê? De falta de DNA, falta de identidade. Falta de quê? De um posicionamento, porque o tempo que você está fazendo, sem direcionamento, você está perdendo tempo. E algo que nós temos de precioso nessa vida é o tempo. Então, assim, às vezes nós precisamos, muitas das vezes, procurar ajuda quando estamos sabendo quando temos certeza, estamos sabendo que nós estamos no caminho errado, estamos tomando a atitude errada, permanecendo no erro, permanecendo no pecado. Pecar é normal? Não é normal, mas todos nós estamos sujeitos. Mas quando nós não procuramos ajuda, para quê? Para sair deste pecado, é onde a gente começa a tomar decisões que nos prejudicam. E a minha pergunta é simples. Nós falamos sobre esse tema, agora por que e quando Judas traiu Jesus? Por que e quando Judas traiu Jesus? Olha que mudança drástica da conversa, hein? Por que e quando Nívia Judas sendo Nívia. traiu Jesus? É assim, Jesus teve a maior missão da Terra, né? Ele foi o maior mentor, né? A maior missão. Ele tinha que salvar a humanidade e Jesus precisava criar um grupo, né? Criar um grupo. E ele teve que selecionar as ferramentas certas para ele tomar essas decisões. E ele começa ali a selecionar os discípulos em cada aldeia, em cada vilarejo, um cobrador de impostos, o outro era pescador, enfim. Ele vai chamando ali. E ele sabia que para ele fazer isso, esses alunos teriam que passar pelos estágios da formação. Enfim, a gente aplica isso para o nosso dia. Às vezes a gente quer começar um projeto e a gente acha que vai começar sozinho. Nem Cristo começou nada sozinho. É um projeto que começou no céu e deu continuidade aqui na terra. No meio desses 12, aí entra Judas, né? E Judas, ele, no meu ponto de vista, Jesus falava de um reino espiritual e Judas via um reino terreno, né? Ele via um reino terreno. Então, no meio desses 12, a gente entende que não estava alinhado dentro do mesmo propósito. Jesus sabia disso, Jesus sabe de todas as coisas. A gente observa que desses 12, o trai, o vende. No seu coração, ele imaginava que Jesus seria um revolucionário, que Jesus queria tomar um império, que Jesus queria implantar um novo governo terreno aqui na terra. E pelo contrário, Jesus falava de um reino espiritual, né? Então foi aonde Judas ele traz Jesus, ele deixa isso entrar no seu coração. Aí já entrou a ganância, já entrou aí a ambição, já entrou os sentimentos, né, terrenos, enquanto os outros ficaram alinhados dentro daquilo. Isso pode acontecer, eu tiro isso como lição. A gente pode ser traído a qualquer momento, né? A gente pode ser ludibriado a qualquer momento, a gente pode ser enganado a qualquer momento. Eu acho que esse momento de traição de Judas, principalmente naquela mesa, porque Jesus
né? Diz que aquele que pega o pão comigo, esse está me traindo. Eu acho que naquele momento ali a traição já estava dentro do Ele já coração. tinha traído. Ele já tinha se revelado, né? E mesa é lugar de conversa, mesa é lugar das pessoas se revelarem quem realmente elas são. Eu acho que naquele momento Judas já havia traído, depois ele consuma a traição. E no último contato, Jesus olha para ele, dá a última oportunidade, fala, amigo, se você for fazer, faça rápido. Então, a gente está sujeito a isso, essas traições. Tá? Você que está com um projeto, você que está entrando em alguma coisa, você que está montando o seu time, você que está montando a sua diretoria, você que está montando a sua empresa, sabe? Nem sempre você vai acertar. Jesus provou que nós somos dotados de falha. Nem sempre você vai acertar. E é necessário, né? Faz parte da vida isso. Eu hoje vejo... Nem todo mundo vai estar alinhado com você. Eu vejo os 12 discípulos como a nossa equipe hoje. Então, tem um que gosta de mais, outro que não gosta de menos, um que duvida, o outro que paga para ver, e o que vai trair. Mas também vai ter aquele que vai estar com você, vai chorar por você. E outra, Jesus também esteve sozinho. Para você que é empresário, para você que é empreendedor, para você que é líder da sua casa, da sua empresa, dos seus negócios, líder na sua célula, entenda uma coisa muito simples. Jesus teve os 12 discípulos completamente diferentes, a sua equipe também vai ter, e ele também teve que ficar sozinho. E outra, ele disse, ficai aqui vigiando que eu vou ali orar. E aí quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Sua equipe vai acontecer exatamente igual. Você entrou no detalhe muito bom, porque quando Jesus diz isso, tá? Ele tá com os 12, né? Ele só chama 3. Só chama 3, Pedro, Tiago, João. Ou seja... não eram os filhos do papai. Então, assim, às vezes vai ter pessoas que vai estar mais próximo de você. E próprio Espírito de Deus vai te mostrar quem são essas pessoas. Porque tem pessoas que até aqui ela pode estar do seu lado, mas existem situações que vai ser as pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, sabe? Então aquele momento foi um momento mais de intimidade, um momento mais reservado. Deus sempre vai colocar as pessoas certas para os momentos certos na tua vida. Isso é muito importante. E tem ciclos. Eu aprendi que a gente precisa começar por exemplo, eu estava na igreja e eu estava passando assim, naqueles dias que levanta, parece que o Satanás acorda e só lembra do seu nome, né? E aí eu fui para a igreja e falei, hoje eu vou conversar com Deus. E aí tava orando, aí eu falei, a hora que eu ia começar a dizer, Senhor, pelo amor de Deus, levanta em meu favor, eu lembrei de onde eu saí. Mas foi assim, tipo, eu falei, como é que eu posso estar revoltada com essa situação por eu estar num nível diferente? Olha da onde eu vim. Eu andava 13 quilômetros a pé para ir trabalhar. Hoje eu tenho 2 carros. Eu trabalhava 20 horas por dia. Eu já cheguei a ter 3 empregos. 3 empregos, porque eu tinha uma filha muito nova, eu tive uma filha muito novinha. E eu precisava manter a minha palavra de mãe. E eu gostei sempre de dar para as minhas filhas aquilo que elas vão constituir. Olha, você teve essa vida até aqui, então quando você começar a trabalhar, quando você tiver a sua independência, é esse padrão de vida que você não pode abrir mão. E aí, eu tô reclamando do quê? Ou seja, Deus quer me levar para um próximo nível e eu estou reclamando do nível que eu já é ótimo perante ao nível que eu já passei. Então, assim, muitas das vezes nós só reclamamos pelo estágio atual, sem lembrar da onde Deus nos tirou. Muitas pessoas têm a oportunidade de pegar um avião e vir para Portugal, ou ir para os Estados Unidos, ou ir para outro país, tentar uma vida diferente. E aquelas pessoas que nem sequer sabem aonde é o rumo do aeroporto. Ou para ir para trabalhar, vai a pé, trabalha na roça. Então, assim, existem níveis, existem patamares diferentes, existem ciclos que precisam ser fechados. E eu já fui uma pessoa que não sabia fechar ciclo. Meu Deus, tirar uma pessoa da minha vida era a morte. Porque eu não me apego a coisas e não me apego a dinheiro. Mas eu me apegava muito às pessoas. Ai, Deus me deu você, então agora
que lindo, nós vamos andar de mãos dadas o resto da vida. E aprender que isso não funciona assim. Que até os discípulos tiveram tempo para andar com Jesus. Como fazer isso, pastor? Já viu quando você perdeu uma amizade, uma amiga, que doeu? Momentaneamente doeu, mas lá na frente você falou, era necessário essa pessoa ter saído. Já passei. Acontece isso. Acontece. Eu passei por muito isso quando eu cheguei aqui em Portugal, porque eu passei por vários estágios aqui em Portugal. Desde quando... Pessoal, eu estou falando de Portugal, que a minha... eu tenho 2 vidas, uma vida antes de chegar em Portugal e uma vida depois, só para você que tá vendo isso. Quando eu cheguei em Portugal, recente em Portugal, sem conhecer ninguém, desorientado, sem ter um amigo, sem ter um parente, sem ter um conhecido, sem ter ninguém que me orientasse, eu bati a cabeça no começo. E Deus colocou pessoas no meu caminho. Em cada estágio que eu estava aqui em Portugal, Deus colocou pessoas no meu caminho. As primeiras pessoas foram as pessoas que me orientaram em relação dos primeiros trabalhos, até mesmo quando eu tirei os meus documentos. Dali para cá, Deus foi colocando pessoas em cada estágio da minha vida e eu fui entendendo. As pessoas que, quando eu cheguei, e as pessoas que eu estava no estágio avançado, já não estava mais aquela comunicação. A mudança, o local, o trabalho, o momento, porque as coisas andam, o ciclo muda, sabe? Então, assim, a pessoa tem que estar bem alinhado com o seu propósito para saber qual é o momento de segurar e reter. Porque se você segurar uma pessoa na tua vida que não é para ficar, você vai ter seríssimos problemas. Você já deve ter passado por isso também. Eu lembro claramente uma vez que Deus... Eu acho que Jesus só não escreveu na parede. Que eu tinha que deixar uma pessoa aí. Eu falava assim, isso não é revelação de Deus, isso é coisa da carne, isso não é obra do Espírito. E eu tive um sonho muito claro em que uma pessoa se transformava em demônio. E eu fui ter com a pessoa. Falei, olha, nossa amizade vai acabar. Mas não era a pessoa, não era aquela pessoa. Eu falei, olha, nossa amizade vai acabar. Nossa sociedade vai acabar, porque eu tive um sonho que você se transformava no demônio e eu tentava te expulsar, você ficava bonzinho. Você falou isso pra pessoa? Falei. Falou. Aí a pessoa com discernimento... Era cristã? A pessoa com discernimento muito bom falou assim, Nívia, a revelação de Deus não é eu. Tem alguém na sua vida que é importante para você que você não tá querendo deixar aí. Geralmente, sonhos, quando se transformam em demônio, Deus está querendo te dar um alerta, mas não é sobre aquela pessoa. É sobre quem você não está querendo deixar sair da sua vida. Então, você ora, ela fica boazinha. Você vira as costas, ela se transforma em Satanás, em um demônio. Eu falei, não sei não, vou pensar muito sobre a nossa parceria. E eu acho que não é bem assim, eu acho que você mesmo que é o demônio. Coragem. Ixi. Que coragem. Meu nome, primeiro nome é coragem. Medo zero. Nívia não tem medo de nada. Porque nem tudo que a gente pensa, a gente fala, né? A gente ora. Meu avô dizia assim, meu amor, vou te dizer uma coisa. Nem todo mundo tá pronto para sua verdade. E aí, aqui em Portugal, eu aprendi outra coisa. É que nem sempre a verdade foi feita para ser dita. Porque tem pessoas que não estão preparadas. Nem tudo que você pensa, você fala, né? Exatamente. Tem coisa que você só vai resolver orando. Deus já me mudou bastante. Aí, passado umas 3 semanas, houve uma situação com uma pessoa da minha equipe. Essa pessoa já tinha aprontado tanto e eu tava sempre dizendo, mais um dia. Não, ela vai mudar, eu vou dar outro cargo, vou mudar. Sabe aquela pessoa que já tinha passado por todos os departamentos da empresa e mesmo assim não tava dando certo? O sonho. Sabe quando a pessoa me deu trabalho, virou as costas, e quando ele virou as costas, que eu virei também, que eu já estava pensando em onde eu ia colocar ele, eu vi a transfiguração na hora. E eu falei... No sonho? Não, real. E aí veio o sonho na minha mente. Aí eu falei, na altura, eu falei besteira, né? Falei, meu Deus, o sonho. Aí eu chamei, falei, fulano, chega aqui. Não vai dar mais. Doeu mais em mim do que nele.
E na hora que eu estava falando com ele, ele ia e voltava. Ficava se transformando. E eu orando, em espírito, mas orando, conversando com ele, expulsando e vendo aquela figura. E eu querendo acabar com a amizade, com a parceria da pessoa do sonho, por falta de discernimento, por falta naquele momento de conexão espiritual, mas eu esperei o tempo certo. Imagina que eu já tivesse acabado com a parceria, né? Hoje tinha dado ruim para mim. Mas assim, às vezes nós não queremos tirar quem Deus já mandou sair do barco. Deus já tá ali mostrando. Nós ficamos falando, me dá sinais, me dá sinais, me dá sinais. Deus já deu sinais. A pessoa já deu sinal, a vida já deu sinal, tudo já tá te mostrando. Essa amizade não é para você. Esse lugar não é para você. Essas obras não são para você. Essas pessoas não. Eu tô falando para você e eu tô sentindo isso para mim, que é Deus dá sinais a todo tempo. A todo tempo. Se você tiver uma conexão assim fortíssima com Deus, ele não precisa usar Quem outra tem ouvido, pessoa. ouça, né? O que Deus está falando. Falando com a igreja. E não só amizade, né? Isso envolve até relacionamento. Equipe, relacionamento, trabalho, família. Tá. Está sintonizado. Tudo. É aquela questão, né? A pessoa que é influenciada por qualquer coisa, né? Pessoal, não confunda esse sonho que ela está falando com pesadelo, tá? Você janta, come bastante, tem um sonho ruim aí. Depois você vai querer brigar com alguém. Isso aqui é um sonho espiritual. É uma dimensão espiritual. Geralmente os sonhos de revelação é das 5 horas para frente, no momento do amanhecer do dia, que Deus começa a revelar para você. E o sonho que é uma revelação, você não esquece dele muito fácil. Você sente, né? Sim. Você sente, você acorda sentindo, às vezes, uma luta, um cansaço. Sim. Às vezes a visão é tão clara que Deus faz você lembrar todo momento daquilo. E lembrando também, toda vez, né, que biblicamente a Bíblia fala sobre sonho, você vê que tanto Daniel, ele não fala qual é o sonho, ele vai orar. Entendeu? José, ele vai orar. Então, assim, quando você tiver um sonho, você ora a Deus, tá? Para você ter o discernimento real desse sonho. É muito importante isso também. Sonho é uma coisa, visão é outra completamente diferente. É isso aí. Né? Eu não sei, mas posso fazer uma pergunta agora. Há possibilidade de sonho e visão ser a mesma coisa? Então, a visão fala na casa do teofania, né? Tem pessoas que têm visão espirituais com os olhos abertos. Tem pessoa que tem uma visão de Deus, entendeu? Né? Por exemplo, Deus fala para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele teve ali uma visão de Deus. Ele não estava vendo a terra, mas ele creu no que o Senhor falou. Mas não era um sonho. Não era um sonho. Muitas das vezes a gente confunde um sonho com uma visão. E é normal, né? Agora eu vou fazer outra pergunta. Olha, ela tá fazendo as perguntas. Essas perguntas não foram alinhadas. As tá perguntas da Nívia arrupia até dá um frio na espinha. Como é e qual é... Não, primeiro vou fazer uma só. Como é andar com um homem de Deus? O senhor já viveu essa experiência? Andar com um homem de Deus. Uau! Maravilhoso. Você já andou com um homem de Deus? Já. Já e ainda ando. Ainda anda, né? Glória a Deus. Primeira coisa, você tem que saber se realmente a pessoa é de Deus. Depois você vai conhecer a pessoa e você vai ver os frutos na vida dessa pessoa, tá? De andar e continuar andando com o homem de Deus. Isso envolve um pouco mais em questão da minha vida. Vamos começar... Eu vou da sua pergunta, eu podia voltar um pouquinho para contar, certeza. Para contar uma história. Eu vou contextualizar para o senhor entender. Como é andar com um homem de Deus? Eu tive a oportunidade de andar e continuar andando com o homem de Deus. Então, para mim, os frutos do pastor Marcos na minha vida, os milagres que ficaram, depois que ele vai embora, o legado fica. A unção dele fica. Depois de 30 dias. E aí, Sângelo? Pastor, eu já mudei de cidade. Mudou de cidade? Eu mudei de cidade. Pastor, eu comecei uma obra. Pastor, já tem 10 pessoas. 60 dias, pastor, tem 30 pessoas. 90 dias, pastor, 100 pessoas. Como assim, Sângelo? Pastor,
4 meses, nós estávamos no espaço pequeno, fomos para um espaço de mais de 1.000 pessoas. Como assim, Sângelo? Pastor, o milagre está acontecendo. A mão de Deus está comigo. Por quê? Porque eu andei 30 dias com o homem de Deus. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Então, hoje faz 7 meses que nós estamos... completou 7 meses agora. Nós estamos no espaço aí para 1.000 pessoas, seguidores, amigos, conhecidos. As pessoas falam, Sângelo, a sua vida mudou. O que houve? Né? Então, assim, andar com o homem de Deus ficou os frutos, os legados. E hoje, a minha prioridade já não é mais imigração. Eu falo de imigração, mas eu falo para você que se você for imigrar, mas não tiver fé, as coisas vão dar ruim para você. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Então, isso, para mim, esse foi o fruto de andar com o homem de Deus. O homem de Deus. E após esse fruto, qual é a responsabilidade que o senhor carrega? A responsabilidade é abrir mão de um sonho e viver um propósito. Foi o que eu fiz. Por O senhor quê? consegue falar para nós qual é a diferença do sonho para o propósito? Claro, o sonho é pessoal. O propósito pertence a Deus. A gente Porque tem os nossos sonhos, né? Ouvimos muitas pessoas dizer, como eu vou descobrir o meu propósito? Como eu sei do meu propósito? Como saber que isso está no meu propósito? Eu tinha um sonho. A gente, quando fala imigrante, eu sei que você está vendo essa conversa aqui de qualquer lugar do mundo, mas quando eu falo sobre isso, é porque eu sou um imigrante aqui nesse país aqui, então eu levo para todo esse lado. Qual é o sonho do imigrante? É vir para esse país. Para quê? Para dar certo. Qualidade. É a primeira coisa que você vai falar. Qualidade, mudança de vida e segurança. Qualidade é aquilo que você leva para dentro da sua casa. Uma qualidade plena de vida para os seus filhos. Segurança é de poderem andar na rua. Não é isso? É todo mundo quer isso. E o poder de compra também, poder comprar. Então, eu tinha esse sonho. Vou para Portugal, meus filhos vão estudar em boas escolas, sabe? Eu vou poder ter um bom carro, sabe? Eu vou prosperar, sabe? Eu vou viver algo, sabe? Esse é o meu sonho. Aí eu chego aqui, vou trabalhar de servente pedreiro, a minha esposa vai limpar o chão, aí eu vou trabalhar em outro serviço, servente pedreiro de novo, a minha esposa vai cuidar de idoso, os meus filhos pequenos, a minha esposa não pôde trabalhar os 2 primeiros anos, então era eu sozinho. Aí eu ganhava 600 euros para pagar 525 de renda, aí não ficava sem nada, eu não tinha dinheiro para pagar a condução. O meu sonho virou um pesadelo. Aí quando as coisas dão certo, que eu abro a minha empresa, que eu começo a prosperar, que eu começo a viver o meu sonho, aí Deus diz, não, agora você vai abrir mão do seu sonho, que agora que é o momento de você viajar, de você desfrutar, agora você deixa o seu sonho de lado e você vai viver o meu propósito. Aí eu tenho que abrir mão do meu sonho e viver um propósito. Esse foi o maior divisor de águas na minha vida. Poderia estar viajando hoje, sabe? O que eu doei para a obra do Senhor Deus nessa igreja eu fiz um sacrifício de quase todas as minhas economias. Por quê? Porque eu tive que abrir mão daquilo que estava no meu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, a minha maior renúncia foi todos esses anos trabalhando e conseguir algo, e na hora de eu desfrutar, pensar em mim, olhar para minha família, eu falar, peraí, é isso? É eu, minha família, e acabou? Não. Eu tenho que pegar isso que Deus me deu e transbordar. Eu quero mudar a vida de outras pessoas. Então, hoje, eu não só abençoo as pessoas alimentando espiritualmente, como ajudando também numa área social, que é muito bacana, que a gente faz também, como também pessoas que trabalham comigo, seguidores meus do YouTube trabalham comigo há mais de 5 anos na empresa. Pessoas que servem comigo na igreja também trabalham comigo na empresa. Então, hoje, o propósito de Deus na minha vida abriu oportunidade para outras pessoas. Eu me sinto honrado em estar servindo ao reino de Deus. E essa é uma responsabilidade muito grande, né? E como?
saber que você é empresário, é líder espiritual, é pai, é marido, é amigo. Às vezes a gente olha e dá vontade de falar assim, gente, vou parar 2 minutos para ver como encaixar isso tudo. Porque onde é que nós fracassamos? Fracassamos quando não sabemos o quanto de nós podemos doar e até quando. Porque quando eu quero dar mais do que aquilo que eu tenho ou recebo, o que vai acontecer? Minha fonte vai esgotar. Não tem como eu ir tirar dinheiro do banco. Tirar. Não, eu tenho que ir lá pôr. Claro que sim. Tem que parar. Tem que ter um momento de reposição de energia, reposição de capital, reposição de saúde, reposição de sentimentos. Porque se você é empresário, aí você dá conhecimento, não, perdoa mais um pouquinho, dá mais uma chance. E você só dá, em um momento você fracassa. Principalmente se você coloca sentimentos no meio da onde você era para colocar racionalidade. Então, a vida emocional é o pé da porta para um fracasso. Se a sua vida emocional não estiver equilibrada, é um pé na porta para o fracasso. Se a sua vida espiritual não estiver alimentada e alicerçada, você já fracassou. Já fracassou. É verdade. E se a sua vida financeira não acompanhar esse processo, a maioria das pessoas fracassa porque não tem um alinhamento espiritual e emocional. E aí depois vai dar onde? No financeiro. Não tem como ganhar dinheiro ou fazer dinheiro ou ir buscar o dinheiro se você não estiver espiritualmente alinhado com o seu Criador. E se você não tiver equilibrado emocionalmente. Por quê? Senta para falar com um homem poderoso, com uma mulher poderosa, com um homem de Deus alicerçado se você estiver desequilibrado, para você ver. Ele não fica 2 minutos, não aperta a sua mão, ou aperta e já dá um jeito de ter um compromisso. Por quê? Porque ninguém consegue alinhar propósitos com uma pessoa que não quer estar equilibrada financeiramente, espiritualmente e emocionalmente. Pastor, muito obrigada. O prazer foi meu estar aqui. Muito obrigada. Que conversa maravilhosa. Nós depois vamos voltar para falar e antes de Portugal. Vai ser um prazer. Já fica aqui um tema, mas deixa aí um conselho para quem nos segue, um alerta também para esse mundo de hoje em dia, tanto espiritual como emocional, como físico, como nos devemos precaver e como ter um discernimento do que é certo e o que é errado. Então, pessoal, o importante é falar para você que o momento que você está vivendo não define quem você é. Lembre-se disso, tá? Esse deserto que você está enfrentando, essas crises, essas lutas, essas batalhas, derrotas, não define quem você é. Isso vai passar. Esse deserto vai passar. Eu vivi nesse deserto. Você está diante de uma pessoa que, sabe, enfrentou muita dificuldade na vida. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, vendendo as coisas na rua, sabe? Casei muito cedo. Meu pai tinha 6 filhos e eu segui o mesmo exemplo do meu pai, tendo 6 filhos também. Depois veio o mais velho, completou 7 filhos. E depois disso tudo eu decido cair num país de paraquedas, querendo ter uma vida melhor. O meu desejo é querer ter uma vida melhor. E eu acabei no começo me frustrando, mas eu não perdi a minha fé. Porque eu entendi que aquilo que eu estava passando não definiria quem eu seria, mas eu sabia que era só um momento. E as coisas mudaram. Né? Aquele cara que lutou tanto aqui nesse país, que passou por muitas dificuldades, pensando em desistir, né? Pegando alimento, cesta básica, dependendo de ajuda das pessoas. Hoje tem uma empresa, hoje tem quase 30 funcionários, hoje tem uma vida estruturada. Não é para me exaltar, é para dizer para você que Deus pode mudar a tua vida. Deus pode mudar a tua história. Independente de como a senhora ou o senhor chegou aqui em Portugal. Não tenha medo. Não se feche. Deixa o Espírito de Deus fluir dentro de você. Que no momento certo Deus vai te dar o direcionamento. A palavra é: não desista. Acredita que Deus é contigo.
Deus te abençoe. Foi um prazer enorme estar aqui diante de você. Me sinto honrado em ter participado dessa entrevista. Você continua sendo uma referência para mim aí, tá bom? Uau. Você que está assistindo, não esqueça de compartilhar. Eu tenho a certeza que alguém muito próximo de você precisa ouvir este conteúdo, precisa vivenciar essas experiências e ter essas referências. Siga o pastor Rodrigo Sângelo e Também. você não vai se arrepender, porque eu sigo ele e muitas das vezes de manhã vou lá ver o que será que ele está falando hoje. Pode ser que eu aqui já tenha o que falar durante a tarde, já aprendo durante... Glória a Deus, Deus te Nunca abençoe. pense, não sei por que eu vou falar isso, mas vou falar. Nunca pense que o que o Senhor faz ou que o que o Senhor fala não é importante para alguém. Muitas Obrigado. das vezes é o que o Senhor posta de manhã, é o que o Senhor fala de tarde, é o que o Senhor prega à noite. Está sendo esperança, porque a fé é isso. Obrigado. É a esperança de ouvir. Eu amo conversar, eu amo falar, mas também amo ouvir. Para mim, as minhas experiências é estar no meio de homens e mulheres de Deus para eu poder vivenciar o que vocês têm para trazer para nós, para eu poder levar para quem está perto, próximo ou para quem vai se achegar. Eu não abro mão de estar perto. Eu tenho essa meta na minha vida, por exemplo, ter alguns homens de Deus e algumas mulheres de Deus próximo a mim. E quando um viaja, quando o outro vai de férias, ele tem que ser substituído. Porque eu não abro mão daquele ciclo, daquele ecossistema. Porque sem Deus é muito difícil. É difícil. É muito difícil. Já tem um convite para você, tá? Pastora Messia Sângelo, minha esposa, tá? Vai marcar uma conferência lá de mulheres. E você vai ser a nossa palestrante. Muito bom, Se eu nos der aceito essa oportunidade. Tá bom? Uma imersão com você lá. E eu prometi para Deus que eu nunca mais ia dizer não. Já fui muito teimosa com Deus e era aquilo que eu dizia, por que eu? Mas, Senhor, tem tantas pessoas, por que eu? Até ele me perguntar se eu achava que ele estava errado. Então, Deus não erra. E se esse convite vem da parte do Senhor, vem de um homem de Deus, o sim já foi dito. E eu quero agradecer mais uma vez. Deus te Quero abençoe. ter mais oportunidades de falar de imigração antes do Brasil, pós-Brasil. Quem é Rodrigo? Quem é a sua família? Ótimo. Porque a sua experiência traz-nos, para nós, para mim e para os nossos ouvintes, a esperança de que um amanhã melhor virá. Glória a Deus. Obrigado. Muito Deus te abençoe. obrigada. Prazer.